O calor escaldante da tarde castigava a pele. A rua Uruguaiana, no coração do Saara, o caótico centro comercial do Rio de Janeiro, fervilhava com um mar de gente, carros e vendedores ambulantes que apregoavam suas mercadorias com vozes roucas. O ar era uma mistura densa do cheiro de asfalto quente, pastel frito e o suor de milhares de corpos em movimento. Em meio a esse pandemônio, uma garota de aproximadamente 17 anos empurrava sua scooter lentamente, vencida pelo trânsito travado. Seu nome era Lara Almeida, uma estudante do 3º ano do ensino médio em um dos colégios federais mais concorridos da cidade. Lara tinha acabado de sair da aula, ainda vestindo o uniforme azul e branco da instituição, com uma mochila preta pesada nas costas. O suor escorria por sua testa enquanto ela finalmente encontrava um pequeno espaço na calçada para parar e comprar algo para beber. Enquanto dava um longo gole em uma garrafa de guaraná gelado, o som estridente da sirene de uma moto da polícia militar se aproximou, cortando o barulho da multidão. 2 policiais pararam a moto bem ao lado dela. Um era alto, corpulento, com um bigode grosso e uma expressão permanentemente carrancuda, Sargento Sérgio Rocha, uma figura conhecida e temida pelos comerciantes locais por sua truculência. O outro, soldado Tiago, era visivelmente mais jovem, com um ar de quem preferia seguir ordens a questioná-las. "Ei, você aí!" bradou o Sargento Sérgio com uma voz de trovão, apontando um dedo acusador na direção de Lara. Lara se virou, o coração dando um salto no peito. "Sim, senhor?" respondeu ela, tentando manter a voz educada. "Essa sua moto está estacionada em local proibido." "A calçada não é estacionamento, garota", rosnou Sérgio, descendo da moto e caminhando em sua direção com passos pesados. A sombra dele a cobriu, fazendo o calor parecer ainda mais opressivo. Lara abaixou a cabeça, esforçando-se para permanecer calma. "Me desculpe, senhor. Foi só por um instante para comprar uma água. Não havia nenhum outro lugar para parar." Mas a desculpa só pareceu inflamar ainda mais a fúria do sargento. "Um instante? É o que todos dizem. Você acha que a rua é a casa da sua mãe para fazer o que bem entende?" As pessoas ao redor começaram a virar a cabeça. Alguns vendedores ambulantes pararam de gritar suas promoções para observar a cena. Compradores curiosos formavam um semicírculo, atraídos pelo drama que se desenrolava. Lara sentiu um nó se formar em sua garganta. Ela sabia que estava em uma posição delicada. Se retrucasse, seria acusada de desacato. Se ficasse em silêncio, continuaria a ser humilhada publicamente. O soldado Tiago, percebendo o desconforto da situação, sussurrou para seu parceiro: "Chefe, deixa pra lá. É só uma estudante", parou por um minuto. Sérgio, no entanto, ignorou o apelo. Com um movimento brusco, ele arrancou a chave da ignição da scooter de Lara e pegou o capacete que estava no assento. Isso é um péssimo exemplo. A juventude de hoje em dia é muito folgada. Estacionam onde querem, não respeitam nenhuma regra, nenhuma autoridade. Lara engoliu em seco, lutando contra as lágrimas que começavam a se formar em seus olhos. "Senhor, não foi minha intenção." Antes que pudesse terminar a frase, Sérgio deu um tapa na mão dela quando ela tentou pegar a chave de volta. O gesto foi forte o suficiente para fazer a garrafa de guaraná voar de sua mão, caindo no chão e se partindo. O líquido doce e borbulhante espirrou nos pés das pessoas mais próximas. A atmosfera ficou ainda mais tensa. Vários celulares foram erguidos, as câmeras apontadas para a cena. "Olha isso", comentou uma senhora na multidão. "Tratando uma menina desse jeito. Que covardia!" Outros, porém, tinham uma opinião diferente. "Bem feito. Aprende a não parar em lugar proibido. Sabe que a fiscalização aqui é rigorosa." Sérgio parecia se deleitar com a atenção, o poder inflando seu peito. "Você sabe, garota? Para não ser punida, você tem que seguir as regras. Agora você vem comigo até o posto policial." Lara ficou paralisada, o rosto pálido. Ela sabia que sua infração era mínima, mas não tinha coragem de discutir ali, na frente de todos. Sem alternativa, ela começou a seguir o policial em direção a uma pequena cabine da PM na esquina da rua.
Enquanto caminhavam, os murmúrios e os flashes das câmeras a seguiam. Coitada da menina. A polícia está cada dia mais arrogante, disse um senhor de meia-idade com um tom de desaprovação. Dentro do posto, o ar era abafado e cheirava a café velho. Sérgio sentou-se em uma cadeira de plástico, analisando Lara de cima a baixo com um olhar cínico. Qual o seu nome? Lara, senhor. Estuda onde? No Colégio Pedro II, senhor. Sérgio sorriu com desdém. Aluna de escola boa, mas não sabe o básico da educação no trânsito. Que beleza! Cadê os documentos da moto? Lara rapidamente abriu a mochila e tirou a carteira. Suas mãos tremiam levemente enquanto entregava o documento do veículo e sua recém-adquirida carteira de motorista, fruto de meses de estudo e de um exame oficial rigoroso. Sérgio olhou os documentos por um segundo e os jogou sobre a mesa. Ele se recostou na cadeira, cruzando os braços. Se você quiser seus documentos de volta, você sabe o que tem que fazer, não é? O tom de sua voz mudou, tornando-se insinuante e opressivo. O soldado Tiago olhou para o parceiro com uma expressão de claro desconforto. Sargento, isso é só uma infração leve. Não precisa de tudo isso. Cala a boca, Tiago, cortou Sérgio ríspido. Estou educando essa mocinha. Ensinando disciplina. Lara mordeu o lábio inferior com força, e uma lágrima silenciosa finalmente escapou, rolando por sua bochecha. Ela entendia perfeitamente a intenção do policial, a humilhação pública. Através da janela aberta do posto, qualquer um que passasse podia ver a cena, uma estudante encolhida sendo repreendida por um policial autoritário. Minutos se passaram. Sérgio preencheu uma multa, mas antes de entregá-la, fez questão de dizer em voz alta, para que os curiosos do lado de fora ouvissem: estudante com mentalidade de riquinha mimada. Não aceita ser corrigida. Se todos fossem como você, este país estaria perdido. Lara apenas manteve a cabeça baixa, o coração uma mistura de raiva, vergonha e tristeza. Queria gritar, reagir, mas sabia que seria inútil e perigoso. Quando finalmente pegou a multa e se preparava para sair do posto, um vendedor de jornais mais velho se aproximou e tocou seu ombro gentilmente. Tenha paciência, minha filha. Às vezes, a verdade não grita mais alto na frente de todo mundo. Lara deu um sorriso amargo e acenou com a cabeça. Ela se afastou a pé, deixando sua scooter para trás. O que o sargento Sérgio não sabia, no entanto, era que o incidente inteiro havia sido gravado em alta definição por um dos cidadãos na multidão. Naquela mesma tarde, o vídeo começou a circular. Em poucas horas, o clipe de 2 minutos se tornou viral no Instagram e no TikTok. O título era simples e direto: PM humilha estudante no centro do Rio. Os comentários explodiram. Milhares de pessoas expressavam sua indignação, enquanto outras defendiam o policial. Mas o que realmente incendiou a discussão foi um comentário de um perfil recém-criado chamado Justiça Jovem _oficial. Fiquem tranquilos. A verdade aparecerá amanhã. Ninguém sabia quem estava por trás daquela conta misteriosa. Mas na manhã seguinte, todos na delegacia onde Sérgio trabalhava foram surpreendidos pela chegada de uma comitiva de carros pretos da Secretaria de Segurança Pública. E no meio deles estava Lara, a garota que ele havia humilhado no dia anterior. Desta vez, porém, ela não usava um uniforme escolar. Vestia um blazer preto impecável e em seu peito um crachá oficial brilhava: Agência de Inteligência da Polícia Civil, Programa de Treinamento de Campo. Naquela manhã, o ar no pátio da primeira delegacia de polícia militar no centro do Rio estava carregado de uma tensão incomum. Os policiais, normalmente relaxados, estavam em alerta, alguns alinhados em formação para receber a visita inesperada da cúpula da segurança. Ninguém sabia ao certo o motivo da visita, apenas um boato sobre uma avaliação surpresa vinda de cima. O sargento Sérgio Rocha, que se tornará uma celebridade indesejada da noite para o dia, chegou com um rosto cansado e olheiras profundas. Ele jamais imaginara que um incidente tão trivial pudesse explodir em uma crise de relações públicas daquela magnitude. Desde a noite anterior, seu celular não parava de tocar, ligações de colegas, superiores e até de sua esposa,
todos querendo saber sobre o vídeo que já rodava o Brasil. E aí Sérgio virou artista, zombou um colega em voz baixa. Os comentários estão te destruindo. Estão dizendo que você envergonhou a corporação. Sérgio apenas soltou um grunhido. Ah, que se danem. Os internautas só veem um pedaço da história, não sabem de nada. No fundo, porém, uma ansiedade gelada se instalava em seu estômago, uma sensação que ele não conseguia disfarçar. Minutos depois, 2 carros pretos com vidros escuros pararam em frente ao prédio. De dentro, saíram 3 pessoas em trajes formais, 2 homens de terno e uma jovem. Os policiais presentes imediatamente prestaram continência. O capitão da unidade correu para recebê-los. Seja bem-vindo, delegado Moraes. A sala de reuniões está preparada. O delegado Moraes, um homem de meia-idade com um olhar penetrante, acenou brevemente, mas sua atenção estava focada em outro lugar. Seus olhos se fixaram na jovem que estava logo atrás dele, uma figura serena com um olhar incisivo. Ela usava um blazer preto com o brasão oficial da Polícia Civil bordado no bolso do peito. Um silêncio perplexo tomou conta do pátio quando os policiais a reconheceram. É ela, sussurrou um soldado. A garota do vídeo. Sargento Sérgio congelou no lugar. O ar pareceu ter sido sugado de seus pulmões. Lara caminhou à frente com passos firmes e calmos. Em suas mãos, ela segurava uma pasta azul com a inscrição: Relatório de Campo, Programa de Inteligência Jovem. Ela parou bem na frente de Sérgio e o encarou diretamente. Bom dia, Sargento Sérgio, disse ela, a voz clara e firme, muito diferente do tom assustado do dia anterior. O senhor ainda se lembra de mim? A sala de reuniões ficou em um silêncio sepulcral, quebrado apenas pelo tic-tac de um relógio na parede. Sérgio tentou forçar um sorriso, mas o que saiu foi uma careta nervosa. Senhorita. Lara. O que você? O delegado Moraes tomou a palavra, sua voz ecoando pela sala. Permitam-me esclarecer. Esta jovem não é uma estudante comum. Lara Almeida é uma participante do programa de treinamento de campo da Agência de Inteligência da Polícia Civil. Ela estava conduzindo uma observação social sobre o comportamento de agentes da lei em campo, especificamente na interação com cidadãos comuns. A revelação caiu como uma bomba. Todos os olhares se voltaram para Sérgio, que agora estava pálido como cera. Lara colocou a pasta sobre a mesa e abriu na primeira página. Fui designada para passar 2 semanas disfarçada como uma estudante do ensino médio. O objetivo era avaliar como os agentes aplicam a lei com cidadãos comuns, especialmente grupos vulneráveis como jovens, vendedores ambulantes ou motoristas que podem não conhecer plenamente seus direitos. Ela fez uma pausa, fixando o olhar em Sérgio. E o que eu vivenciei ontem foi um exemplo clássico e lamentável de abuso de autoridade. Sérgio tentou se defender, a voz trêmula. Mas eu só estava aplicando a lei. Você estacionou na calçada. Correto, interrompeu Lara calmamente. Eu cometi uma infração ao parar na calçada. Mas isso justifica um agente público humilhar uma adolescente na frente de uma multidão, dar um tapa em sua mão e falar com ela de forma grosseira e insinuante, como se tivesse poder sobre a vida e a dignidade dela. Um a um, os outros policiais na sala começaram a baixar os olhos, constrangidos. Até o capitão parecia desconfortável. O delegado Moraes encarou Sérgio com frieza. O vídeo que viralizou já foi analisado por nossa equipe. E temos provas adicionais, incluindo uma gravação mais longa de outro cidadão, que mostra o momento em que o senhor fez insinuações inapropriadas dentro do posto policial. Sérgio finalmente desabou, baixando a cabeça. Eu perdi a cabeça, senhor. Não foi apenas uma perda de cabeça, disse Lara, a voz baixa, mas cortante. Foi um assédio de poder. E por causa desse incidente a imagem da nossa polícia, que já é tão frágil, foi mais uma vez manchada aos olhos da população. O senhor tem ideia de quantos jovens agora sentem medo da polícia depois de verem aquele vídeo? Sérgio não conseguiu responder. As palavras morreram em sua garganta.
O silêncio voltou a dominar o ambiente. Lara fechou a pasta lentamente. Eu não vim aqui por vingança, sargento. Vim para abrir os olhos. A polícia deve ser protetora, não uma força de opressão nas ruas. A frase ecoou na mente de todos. Finalmente o capitão se pronunciou. Lara. Quer dizer, agente Almeida. Agradecemos pelo seu relatório. Tomaremos as medidas disciplinares cabíveis. Lara assentiu. Eu apenas espero que no futuro nenhum outro jovem seja humilhado por uma infração trivial. O trabalho dos senhores não é envergonhar, é educar. Após a reunião, o clima na delegacia mudou drasticamente. Sérgio foi instruído a entregar sua arma e seu distintivo e foi imediatamente afastado para uma investigação interna. Seu parceiro, o soldado Tiago, por outro lado, recebeu um elogio formal por sua tentativa de mediar a situação de forma pacífica. Enquanto isso, a notícia sobre a verdadeira identidade de Lara se espalhou como um incêndio pela mídia nacional. As manchetes estampavam os portais de notícias. Estudante humilhada por PM era, na verdade, agente de inteligência disfarçada. Os jornais começaram a traçar seu perfil. Descobriram que Lara não era uma jovem qualquer. Era filha de um major da polícia militar que morrera em serviço anos antes. Desde criança, Lara sonhava em seguir os passos do pai, mas de uma maneira diferente, mais empática e conectada com a comunidade. Naquela tarde, Lara sentou-se em um quiosque na Lagoa Rodrigo de Freitas, pedindo um mate gelado e observando o reflexo do sol na água. Centenas de mensagens chegavam em seu celular, a maioria de apoio. Havia agradecimentos, pedidos de desculpas de pessoas que a haviam criticado no vídeo inicial. Mas a mensagem que mais a tocou foi a de um velho pipoqueiro que escreveu: "Obrigado, menina. Existem muitos policiais bons, mas alguns se esquecem de quem são. Você os lembrou." Lara sorriu. Ela olhou para o céu, que começava a se tingir de laranja. Em seu coração, sabia que a luta estava longe de terminar. De repente, o celular tocou. Era o delegado Moraes. Lara, seu relatório chegou ao secretário de Segurança. Ele quer que você participe de uma reunião especial sobre a reforma comportamental dos agentes. Estarei lá, senhor, respondeu ela, sem hesitar. Antes de desligar, Moraes acrescentou, e mais uma coisa. O sargento Sérgio pediu para se encontrar com você pessoalmente. Ele quer pedir desculpas. Lara ficou em silêncio por um momento, o olhar perdido no horizonte. Ela assentiu lentamente para si mesma. Tudo bem, senhor. Eu vou encontrá-lo. Do outro lado da cidade, Sérgio estava sentado sozinho em uma pequena capela nos fundos da delegacia. Ele já não usava o uniforme, apenas uma camiseta branca e um rosto marcado pelo arrependimento. Ele olhava para a cópia da multa que havia dado a Lara com tanta arrogância. Agora, ele entendia que sua soberba o havia humilhado. Ele respirou fundo e rezou em silêncio: "Meu Deus, que eu ainda tenha uma chance de consertar meus erros." 2 semanas se passaram desde o incidente no centro da cidade. Um novo vídeo começou a circular, mas desta vez o tom era completamente diferente. Nele, o sargento Sérgio Rocha, sem uniforme, falava para uma plateia de estudantes e comerciantes locais, pedindo desculpas publicamente por suas ações. O vídeo também se tornou viral com uma legenda simples: "Policial arrogante se torna exemplo, a lição de uma jovem agente." Os comentários, antes cheios de ódio, agora eram de admiração e esperança. Muitos escreviam que finalmente viam um exemplo real de mudança dentro da instituição policial. Alguns até comentaram: quem dera todos os policiais tivessem a coragem de admitir seus erros como ele. Para Lara, no entanto, a viralização nunca foi o objetivo. A mudança real que ela começava a observar nas ruas era muito mais significativa. Numa manhã ensolarada, Lara estava sentada na sala de reuniões da Secretaria de Segurança Pública, ao lado de altos funcionários e representantes de movimentos juvenis de várias partes do estado. Um telão exibia os resultados de uma pesquisa recente. A confiança da população na polícia havia subido alguns pontos após o caso. O delegado Moraes discursava no pódio.
O programa de simulação social conduzido pela agente Almeida abriu os olhos de muitos de nós. Não precisamos de propaganda, precisamos de exemplos. De humanidade. Todos na sala aplaudiram. Após a reunião, Moraes se aproximou de Lara. Você causou um impacto enorme, Lara. Mas tem certeza de que quer continuar nesta área? A pressão no mundo da inteligência e da polícia é brutal. Lara sorriu. Eu não quero parar, senhor. Eu quero continuar no campo. É lá que eu posso ver a verdade, não apenas os dados em um relatório. Moraes a olhou com orgulho. Você é uma jovem extraordinária. Seu pai estaria imensamente orgulhoso. O rosto de Lara suavizou. Eu só estou tentando continuar o que ele me ensinou, senhor. Ser policial não é sobre patente ou uniforme, é sobre o coração. Naquela tarde, Lara voltou ao Saara, o lugar onde tudo começou. Uma chuva rápida de verão havia acabado de passar, deixando as ruas limpas e o ar fresco, com cheiro de terra molhada. Nos bancos da praça, alguns estudantes conversavam e riam. Próximo dali, 2 jovens policiais militares ajudavam uma senhora a atravessar a rua com suas sacolas. Lara sorriu ao ver a cena. O mundo não mudará da noite para o dia, mas pequenos passos estavam sendo dados. De repente, uma voz a chamou por trás. Pelo visto, você ainda gosta de vir aqui. Lara se virou. Sargento Sérgio estava ali, segurando 2 copos de café. Seu rosto parecia mais magro e mais sereno. Havia um novo brilho em seus olhos, uma paz que não existia antes. Sargento Sérgio cumprimentou Lara amigavelmente. Como vai? Muito melhor, graças a Deus, respondeu ele, entregando-lhe um dos copos. Fui transferido para a divisão de policiamento comunitário. Meu trabalho agora não é mais multar nas ruas, mas visitar escolas e associações de moradores para dar palestras sobre direitos e deveres. Lara abriu um sorriso largo. Que ótimo! Combina com o senhor. Virou uma inspiração. Sérgio riu. Uma inspiração que nasceu da minha própria estupidez, talvez. Eles se sentaram no mesmo banco de praça onde, semanas antes, Lara havia chorado em silêncio. A atmosfera agora era completamente diferente, calma, serena e cheia de significado. Eu costumava pensar que ter uma patente significava ter poder, disse Sérgio, olhando para o movimento da rua. Mas depois de tudo o que aconteceu, percebi que a patente é só um símbolo. Se não tivermos o respeito da comunidade, este uniforme não significa nada. Lara o observou com gentileza. Essa consciência é a coisa mais valiosa que existe, sargento. Nem todos conseguem chegar a esse ponto. Ficaram em silêncio por um instante. A brisa da tarde trouxe o som distante de uma cuíca e um pandeiro. Obrigado, Lara, disse Sérgio em voz baixa. Se você não tivesse sido tão firme naquele dia, eu talvez nunca tivesse acordado. Senti vergonha quando vi meu vídeo viralizar, mas senti ainda mais vergonha quando vi você voltar à delegacia. Não para se vingar, mas para ensinar. Lara sorriu. Eu também aprendi, sargento. Às vezes precisamos passar pela dor para encontrar o bem. Semanas depois, em um colégio público na zona norte do Rio, um seminário sobre ética e empatia na aplicação da lei estava em andamento. No pequeno palco do auditório, 2 palestrantes, Sargento Sérgio Rocha e Lara Almeida. Os alunos ouviam com atenção e curiosidade. Sérgio contou sua história com honestidade, sem esconder a vergonha do passado. Explicou como uma pequena ação arrogante pode ferir profundamente a dignidade de alguém e como era crucial para um agente da lei manter a humildade. Em seguida, Lara falou sobre esperança. Sobre como a nova geração poderia ser a voz da mudança, exigindo respeito, mas também oferecendo. Sobre o equilíbrio delicado entre disciplina e empatia. Ao final do evento, todos os alunos se levantaram e aplaudiram por um longo tempo. Depois que a maioria saiu, uma estudante se aproximou de Lara. Moça, eu morria de medo da polícia. Mas depois de ouvir você e o sargento, eu percebi. Eles também são gente, e podem mudar, né?
Lara sorriu e tocou o ombro da garota. Sim. Todas as pessoas podem mudar se quiserem aprender. Inclusive você. Nunca tenha medo do uniforme, mas também nunca tenha medo de defender o que é certo. À noite, Lara estava sentada na varanda de sua casa, observando o céu estrelado sobre a cidade. Em suas mãos, uma foto antiga de seu pai, que ela guardava na carteira. Ela sorriu e sussurrou: Pai, comecei a seguir o seu conselho. Polícia não é sobre medo, é sobre confiança. Seu celular vibrou. Uma mensagem de Sérgio. Amanhã começa o programa de educação em mais 10 escolas. Obrigado por mudar a forma como eu vejo o mundo. Lara respondeu: Continue, sargento. Às vezes, as grandes mudanças começam com a pequena coragem de admitir um erro. Ela guardou o celular e voltou a olhar para o céu. Uma brisa suave soprava, trazendo uma sensação de paz. Ela sabia que sua história com Sérgio não era mais sobre humilhação ou vingança, mas sobre duas pessoas que aprenderam juntas a serem melhores. Porque no final do dia, a verdadeira justiça não é sobre quem ganha ou perde, mas sobre quem tem a coragem de se corrigir. E naquela noite sob o céu do Rio de Janeiro, Lara se sentiu em paz. Sua jornada estava